Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de ciclo celular, mais especificamente sobre a divisão celular. Eu vou fazer o milagre de explicar para vocês três coisas muito importantes. Primeiro, o processo de intérfase, depois, o processo de mitose e depois o processo de meiose. Eu vou tentar ser o mais rápido e o mais didático possível, porque esses três carinhas, pessoal, despencam nos vestibulares. É importante demais que vocês consigam compreender todo esse processo. Até o fim aí da quarentena, vou aparecer que nem um náufrago aqui, cabeludo, barbudo, mas a gente vai estudar, sem problema nenhum. Vamos arrepiar. A primeira fase que a gente vai estudar, então, é a intérfase. Olha esse nome, intérfase. Se eu separar a palavra, eu vou ter inter e fase, ou seja, é o momento que a célula fica entre as fases. Quais fases? As fases de divisão oficial, que são mitose ou então meiose. Tá? Nesse processo de intérfase é o momento que a célula vai ficar mais estacionada. Por quê? É o seu momento de vida, ela vai se preparar para as divisões, sintetizando proteínas, se preparando, multiplicando o seu material genético, dobrando o seu material genético. Ou seja, é um momento de preparação da célula para qualquer coisa que ela for fazer. Por isso que o momento de intérfase ele é tão importante. Essa fase da intérfase, pessoal, é dividido em três períodos. O primeiro período é o G1, tá? Que é o Gap 1, o intervalo 1. Depois é o período S, certo? Que é o período de síntese. E depois é o G2, que seria o Gap 2, ou seria o intervalo 2, que é um segundo momento importante dentro do ciclo da intérfase, para aí chegar na mitose ou aí chegar na meiose. Mas o que cada uma dessas etapas traz de importante? Como sempre, bora para a tela para a gente entender o que é G1, S e G2. Como eu disse, a intérfase é um momento que a célula vai ficar mais estacionada dentro da sua vida celular. Ela vai ficar sintetizando proteínas, realizando o metabolismo celular em si. Tá? E como eu disse para vocês, a intérfase é dividida em três etapas. O G1, que seria o Gap 1, o intervalo 1, depois a fase S e depois a fase G2, S de síntese e depois G2 de Gap 2 ou intervalo 2, tudo bem? Aqui tem uma fase que é importante que vocês conheçam, que é a fase G0. É uma fase meio que estacionária, onde a célula não está em momento de intérfase, é o seu momento de vida. Tá? Pouca gente fala sobre essa fase de G0. Mas vamos lá, o que acontece em cada uma das etapas? Na fase G1, a célula vai fazer o crescimento celular e a intensa síntese de proteínas. Por quê? Ela está se preparando, por exemplo, para uma mitose. Então, ela tem que crescer a célula, ela vai dobrar o tamanho dessa célula, porque ela vai se dividir em duas. Tudo bem? Então, nesse momento do Gap 1, ela vai fazer o crescimento celular e sintetizar a proteína adoidada. Na fase S, que é a fase de síntese, ela vai fazer a replicação do DNA. Como a gente aprendeu na aula passada, fazer a replicação do DNA, ela vai fazer uma cópia desse DNA, ela tem que ter um DNA perfeitamente igual, duas cópias do mesmo, porque quando ela fazer a mitose, quando ela fizer, a mitose, e ela se dividir em duas células, ela precisa ter esse material genético inteirinho. E por último, a fase G2, que seria o intervalo 2, é um momento adicional para a célula terminar de sintetizar proteínas, terminar de crescer, seria, digamos assim, um adendo para a fase G1. Tipo, não deu tempo dela fazer tudo na fase G1, ela vai lá na fase G2 e termina todo esse processo. Ou seja, ela termina o crescimento celular, termina todo o processo de síntese de proteínas, para ela conseguir entrar num estágio de mitose, por exemplo. O mais legal da fase da intérfase é que a célula está sempre preparada. Por quê? Se ela, por um acaso, sintetizar uma proteína errada ou não tiver com o material genético completamente replicado, ela não vai conseguir entrar no processo de mitose, por exemplo. Por isso, ela tem alguns pontos de checagem. O que são esses pontos de checagem? São momentos onde a célula confere se está tudo acontecendo da forma mais certa possível. Por quê? Porque se não estiver acontecendo da forma correta, ela vai ativar o mecanismo de apoptose, ou seja, vai descartar essa célula para iniciar o processo tudo de novo. Por que a célula decide fazer isso? Sempre quando eu falo assim, decide, essas coisas meio transformando a célula num ser vivo, pessoal, tenta entender que são mecanismos bioquímicos de regulação celular, tudo bem? Então a célula decide que
que aquele processo de intérfase ele não foi correto, ele não vai gerar uma célula perfeita, ela pode gerar um problema celular futuro. Por isso, ela faz o mecanismo de apoptose para preservar o organismo e inicia todo o processo novamente. Beleza? Esse então seria o nosso processo de intérfase. Bom, pessoal, falado aí para vocês então sobre a intérfase, onde a célula se prepara, a gente vai começar a entender os processos de divisão. Começando pelo mais simples, que seria a mitose. A mitose serve para quê, principalmente, pessoal? Serve para organismos unicelulares se reproduzirem de forma assexuada. Ela serve para o desenvolvimento dos seres pluricelulares. Você, por exemplo, que começou de um zigoto, que seria uma única célula, você é esse ser pluricelular magnífico aí que nós temos como aluno, tá? Vamos dar aquela puxada de saco aí nos nossos alunos. Serve para fazer reparação de partes perdidas dentro de um processo de multiplicação celular, por exemplo, sei lá, quando uma planária é partida ao meio para ela regenerar suas estruturas, ela faz sucessivas mitoses. Você, quando tem um corte no seu braço para poder fazer o processo de cicatrização, também são sucessivas mitoses. Sempre uma célula mãe dentro da mitose vai gerar duas células filhas idênticas a essa célula mãe. Quando eu digo idênticas, de mesmo material genético. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, como sempre, ficou faltando aquela chamadinha, certo? Para a gente ir lá para a tela. Olha que da hora isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, galera, quando eu falo de mitose, uma célula, certo? Que seria a célula mãe, gera duas células filhas, com o mesmo material que cada uma possui. Ou seja, no início eu tenho 46 cromossomos, as duas células filhas também terão 46 cromossomos. Bom, galerinha, vamos lá continuar então. Dentro do processo de mitose, como a gente está vendo aqui, ó, então eu tenho lá uma única célula mãe, gerando no final duas células filhas idênticas à célula mãe com o mesmo material genético, tá? Dentro da mitose, eu tenho alguns passos que são extremamente importantes, tá? Aí fica uma dica para vocês, não se esqueçam da frase pro, meta, ana, telefonar. O que significa esse pro, meta, ana, telefonar? Seriam as fases da mitose, que seriam pro, de prófase, meta, de metáfase, ana, de anáfase e telefonar para lembrar da telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são as 4 partes dentro do processo de mitose, onde cada uma delas tem uma importância. Por exemplo, aqui ó, nesse esqueminha, ó. Primeiro passo é o passo da prófase, é o momento onde dentro da mitose a célula vai se encontrar por mais tempo. Por que ela fica dentro desse processo por mais tempo? Porque é ali que vai estar acontecendo a condensação da cromatina para que essa se transforme em cromossomo. E como os cromossomos são as formas condensadas mais fáceis de observar, não, de fazer a divisão dentro do material genético, então eu preciso que o mesmo esteja bem condensado em um único ponto para que aí eu consiga fazer a sua separação, certo? Então no momento de prófase eu tenho a condensação da cromatina para gerar os cromossomos, tá? Nesse mesmo momento também existe a duplicação, certo? Dos centríolos, que são as estruturas que vão produzir lá as fibras de fuso para puxar os cromossomos, cada um para o seu lado, para fazer o processo de divisão celular, no caso, o processo de mitose, tudo bem? A segunda etapa seria a metáfase. Como o próprio nome já diz, meta do latim quer dizer meio. Então a metáfase é onde os cromossomos vão se encontrar alinhados bem ao meio da célula. Tá? É um processo simples que está passando, então os cromossomos ficam alinhados. Depois, na anáfase, existe a separação das cromátides irmãs. Essas foram duplicadas e agora serão separadas para que cada uma das células tenha exatamente o mesmo número cromossômico e o mesmo material genético. Isso acontece na anáfase, tá? As fibras de fuso produzidas pelo centríolo, elas vão ficar presas bem no centrômero do cromossomo, ou seja, na junção daquele xizinho aí, dizendo da forma mais simples possível, e vão arrastar cada uma das cromátides irmãs para cada lado da célula, para aí chegar no próximo passo,
que seria a telófase, aonde na telófase já está acontecendo a desespiralização dos cromossomos, eles vão voltar a produzir um envoltório nuclear, as estruturas já vão estar polarizadas, ou seja, vão estar em cada canto dessas novas células que serão criadas. E por último, a citocinese é onde você tem a separação nas duas células, para finalizar o processo de mitose. Então, lembrando, prófase, metáfase, anáfase, telófase, aonde a prófase eu tenho a formação dos cromossomos, metáfase, o alinhamento dos mesmos ao centro, anáfase, separação das cromátides irmãs, e telófase, a polarização das estruturas e a desespiralização dos cromossomos, certo? Para a formação das duas novas células dentro do processo de citocinese. Então, mitose tá matado, galera. Bom, galerinha, e para matar a mitose com algumas coisas que às vezes os caras colocam no vestibular, é a diferença da mitose que acontece principalmente no processo de citocinese em uma célula animal e uma célula vegetal. Por quê? Na célula vegetal, a citocinese é comum, começa a criar um anel de estrangulamento, certo, externo, existe um estrangulamento do citoplasma e da membrana plasmática, vai apertando, 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 até que formam-se as duas células. Isso é o que a gente tem mais, digamos assim, costume em ver. Mas no caso da célula vegetal, esse estrangulamento fica complicado, porque a gente tem a parede celular que é extremamente rígida por fora. Então, qual que é a estratégia da célula? A célula vai criar uma estrutura chamada de lamela média, que é como se fosse a criação de uma nova parede celular central, que vai sendo aumentada, 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 até que ela encosta dos dois lados da parede celular, e aí sim essas se dividem em duas, formando as duas novas células vegetais, certo? Eu vou mostrar para vocês agora, com a própria imagem do celular aí, como que fica essa estrutura e também uma animação para ficar bem fácil de compreender o que seria a mitose em si, tá bom? Vamos lá comigo então. Bom, galerinha, como eu disse para vocês aqui então, ó, eu tenho lá uma célula animal, depois no processo de citocinese, a estrangulação do citoplasma, certo? Ela acontece de fora para dentro, e aí formam-se as duas células. Enquanto que na célula vegetal, ao invés de acontecer de fora para dentro, acontece de dentro para fora, porque a parede celular não permite que isso aqui aconteça. Tá bom? Vamos olhar a animaçãozinha que eu comentei com vocês? Olha que bonitinho. Então, você tem lá na prófase, que seria a fase mais demorada, começou a chegar no meio metáfase, anáfase, separou e logo em seguida já acontece prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tudo bem? E aí já terminou a citocinese. Repetindo então, prófase, certo? Vai fazendo todo o processo, metáfase, anáfase e depois a telófase junto com a citocinese, certo? Bom, galerinha, estamos quase lá. Agora vamos para a meiose. O que tem de importante para a gente lembrar dentro do processo meiótico? Primeiro, qual que é a função dela? A meiose tem a função da produção de gametas dentro de um processo de reprodução, ou seja, o seu óvulo ou o seu espermatozoide foi produzido a partir de um processo meiótico, tá? Ou qualquer outro gameta de qualquer outra espécie sempre é produzido em processo meiótico, tudo bem? Onde uma célula-mãe dentro do processo meiótico, vai gerar sempre 4 células filhas que possuem metade do material genético da célula-mãe. Ou seja, vamos supor, lá da célula original você tem um número cromossômico 2N total, e lá no final as 4 células gaméticas, que seriam as células filhas, terão a metade do material genético, ou seja, terão o tamanho N, o número N de material genético, seria a metade. Tá? Dentro desse processo a gente tem algumas etapas que são extremamente importantes e como sempre vou mostrar na tela para vocês do que eu estou falando dentro do processo da meiose. Então bora lá comigo, pessoal. Bom, como eu disse, pessoal, o processo de meiose é um pouco diferente do processo da mitose. Então eu tenho lá originalmente uma célula-mãe com todo o material genético e no final eu terei 4 células filhas com apenas metade do material genético da célula-mãe original. Por quê? Porque esse processo serve para formar gametas.
E os gametas, eles têm que possuir metade do material genético. Por quê? Todo ser dentro de uma reprodução sexuada, onde existe a união de dois gametas, cada um desses gametas vai doar a metade, ou seja, 50% do material genético, para que no fim o ser que vai ser o resultante, ele tenha 100% do material genético. Então é importante que lá da primeira célula eu tenho 2N, o gameta vai ter N para juntar com outro gameta, ambos N com N, dando um ser 2N novamente. Tá? Dentro desse processo, a gente divide ele em duas grandes etapas, que seria a etapa da meiose 1 e da meiose 2. E dentro de cada etapa, meiose 1 e meiose 2, eu tenho outras subetapas. Tá? Vamos falar das principais dentro desses processos. Então, a primeira coisa, a meiose 1 é uma etapa que a gente chama de meiose ou etapa reducional. Por quê? Nesse momento, eu vou estar diminuindo a quantidade do material genético, o número cromossômico, para que assim eu consiga, do 2N, transformar a célula em um material N. Tá? E dentro dessa meiose 1 eu tenho 4 fases, que são prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1 seria a fase mais longa dentro da meiose 1, só que ela tem 5 subfases que são importantes que a gente lembre. Essas 5 subfases são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Todas essas 5 dentro só da prófase 1. E o que cada uma significa? Na prófase 1, a etapa de leptóteno, acontece a espiralização da cromatina e formação dos cromossomos. Tranquilo? Isso é uma coisa que acontece normalmente dentro do processo de prófase normal. Depois, o zigóteno, o emparelhamento dos cromossomos homólogos. E depois o paquíteno, realização do crossing over ou permutação. Galera, aqui está o segredo da prófase 1. Essa fase, chamada de paquíteno, é a que mais é cobrada nos vestibulares. Por quê? É aqui que permite a realização do crossing over, ou seja, mistura de material genético para aumentar a variabilidade genética dentro das espécies. E a importância da variabilidade genética é sempre permitir que os indivíduos se adaptem melhor às alterações ambientais. Quanto mais variado for o material genético, mais fácil é para aquele indivíduo sobreviver nas condições mais adversas possível. E é por isso que quando a gente estuda reprodução sexuada e reprodução assexuada, o processo sexuado sempre supera o assexuado em evolução, exatamente por causa da existência da crossing over, que é a possibilidade de permutação do material genético, sem contar da mistura entre dois indivíduos quando se juntam lá os seus gametas, tudo bem? Depois eu tenho aqui a fase do diplóteno, que é a formação dos pontos de troca, que seriam os quiasmas, e por último a diacinese, que você aumenta a especialização dos centríolos, certo? Que eles vão atingir lá os polos opostos para a formação depois dos fusos acromáticos, ou seja, é o momento aonde os centríolos caminham para as periferias celulares, os dois centríolos, certo? Eles vão cada um para um lado da célula para começar a produzir as fibras de fuso, para se prender, na região do centrômero do cromossomo e aí sim separá-los cada um para um lado da célula. Tá? Aí fomos para a fase de prófase 1. Na fase de metáfase 1, assim como a gente já tinha visto anteriormente, a palavra metáfase quer dizer metade, meio, ou seja, é o momento onde os cromossomos atingem o meio da célula antes do processo de divisão. Pessoal, percebam uma coisa aqui. Na meiose 1, eu estou falando de emparelhamento e centralização dos cromossomos homólogos, certo? São cromossomos homólogos, estruturas provindas ali de um pai e de uma mãe que carregam informações que não são iguais, são as mesmas informações, mas uma é provinda do seu progenitor masculino, ou seja, do seu pai, e a outra é provinda da sua mãe, certo? Isso dentro da metáfase 1. Depois, na anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos, cada um vai para um lado da célula, e depois, na telófase 1, você tem a formação lá de duas células separadas. Mal acontece essa separação das células, começa a formação do núcleo e tudo mais,
você já inicia a segunda etapa, que seria a etapa da meiose 2, tá? Mas antes da gente ver a meiose 2, vamos então dar uma revisada. Primeiro você tem a intérfase, que a gente já estudou, depois da prófase 1, lembra? Acontece o crossing over, metáfase, os cromossomos homólogos vão se encontrar no meio da célula, anáfase, separação dos cromossomos homólogos, e depois telófase, formação das duas células, ok? Vamos pausar esse vídeo e iniciar outro para explicar a meiose 2, beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora nós aqui na meiose 2. Como eu disse, a meiose 1 era reducional, ou seja, eu precisava diminuir o número cromossômico, e agora eu tenho a meiose 2 como equacional, onde eu só multiplico o número das células. Eu tinha uma célula mãe no início da meiose 1, e no final da meiose 2 eu vou ter 4 células filhas com apenas metade do material genético, ou seja, a célula mãe 2N e as células filhas N. Tá? Aqui mesma coisa, a meiose 2 também é dividida em 4 etapas, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Onde a prófase 2 vai ser a fase mais rápida desse momento, diferenciada da prófase 1, que era a fase mais longa, tá? Onde você vai ter o rompimento do envoltório nuclear, certo? Os centríolos eles vão caminhar para vão seguir o seu caminho para a periferia da célula, certo? E vão começar a produzir um novo fuso acromático, ou seja, elas vão produzir novas fibras de fuso para poder estas se ligarem aos centrômeros e aí a gente dá prosseguimento no processo de divisão do material genético. Depois, na metáfase 2, novamente, os cromossomos se encontram no centro, certo? Eles vão ficar bem na metade da célula, aqui todos alinhadinhos, para serem separados no momento da anáfase. Olha a diferença da anáfase 2 para a anáfase 1. Aqui eu tenho separação das cromátides irmãs. Ou seja, são as estruturas do mesmo cromossomo que serão agora separadas. Na anáfase 1 tinha separação dos cromossomos homólogos, lembra? Um que veio do seu pai e outro que veio da sua mãe. Agora você tem a separação das cromátides irmãs, as duas estruturas que se encontram dentro de um único cromossomo que foram duplicadas para então serem separadas. Certo? Aí eu tenho separação das cromátides irmãs, então, na anáfase 2. Depois, na telófase 2, eu vou ter a finalização do processo, aonde cada uma dessas estruturas vai ser caminhada para uma periferia da célula, e aí começar a formação novamente da membrana nuclear, certo? Do envoltório nuclear, e a separação dessas células. O interessante que vocês entendam é que dentro do processo de meiose 2, isso acontece com as duas células que foram formadas dentro da meiose 1. Então, lá na meiose 1, uma célula foi transformada em duas. Agora, na meiose 2, cada uma dessas células vai ser transformada em mais duas, ou seja, uma inicial vão formar 1, 2, 3, 4 células finais, tudo bem? E aí nós conseguimos compreender todos os processos de divisão celular, certo? A gente entendeu o que era a intérfase, a gente entendeu o que era a mitose, a gente entendeu o que é a meiose, no caso meiose 1 e meiose 2, e com isso conseguimos compreender todos os processos de divisão celular. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido todas as etapas que eu mostrei para vocês, tudo bem? Bom, galerinha, vamos ver aquela animaçãozinha, então, para ajudar a gente. Ó, aqui, animação de meiose. Então, estamos na meiose 1. Ocorreu o crossing over, certo? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos, né? E telófase 1. Uma célula vai gerar duas nessa primeira etapa. Agora, vamos iniciar com a meiose 2. Prófase 2... metáfase 2, separação das cromátides irmãs, certo? Prófase, metáfase, anáfase e por último a telófase 2, certo? E 4 células. Lembra daquela primeira apresentação que eu mostrei para vocês? Então tá aí a comparação de mitose e meiose. Enquanto a mitose e uma célula viram duas idênticas com o mesmo número cromossômico, na meiose, uma célula se transforma em 4 com a metade do número cromossômico. Prestem bem atenção para vocês verem.
Olha lá, na mitose 46 e 46, na meiose 46 e no final 23. Aproveitem para estudar, vamos dar um cacete nessa concorrência, vamos estudar pra caramba nesse período, que eu sei que tem muita gente que está deixando os estudos de lado, então vocês estão anos-luz à frente dos outros estudantes e vamos torcer sempre pelo bem da humanidade. Um abraço, galera, e até mais!